bem? Então agora nós vamos mudar de conversa. Vamos entrar aí para o nosso último assunto, um assunto que está muito atual. Todo dia na mídia sai alguma coisa relativa à importância da supervisão bancária ou da chamada supervisão prudencial. Que também, muitas vezes, cita o termo Acordo de Basileia, mas o Acordo da Basileia é uma das questões dentro dessa supervisão prudencial. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente vê hoje o mercado financeiro, que foi uma das coisas que eu falei no primeiro dia, a gente vê um mercado muito grande, né? O mercado financeiro hoje é muito grande, ele é globalizado, ele está integrado, né? Qualquer coisa que acontece lá na Bolsa de Xangai impacta aqui, mesmo a Bolsa de Xangai sendo pequena, né? Qualquer índice, por exemplo, de desemprego ou desemprego lá nos Estados Unidos afeta a nossa Bolsa. Então a gente tem a sensação que o mercado financeiro é um só no mundo todo. E, na verdade, apesar dele ser, cada um ter lá as suas regras dentro dos seus países, né, a sua estrutura de supervisão, de fiscalização, na verdade, na prática, a gente tem um mercado só. Porque nós temos investidores estrangeiros aqui, investidores brasileiros lá fora, bancos que têm matriz ou filial em outros países, e a gente sabe que está tudo na prática interligado, como se fosse um grande dominó. Tá certo? Bom, isso traz, quanto mais interligados os mercados, e quanto mais elaborados os instrumentos, e quanto mais criativos os envolvidos no mercado, ou seja, que inventam, né, produtos novos, instrumentos novos, maior o risco. E principalmente porque nós já discutimos que esse mercado, ele funciona numa relação fiduciária. O mercado financeiro, ele se sustenta numa relação de confiança. Se os investidores, as pessoas em geral, perderem a confiança nas instituições financeiras, os países quebram. A gente tem visto aí. Essa crise, né, que começou em 2008, ela começou por um problema bancário, um problema de deficiência de supervisão bancária. E está levando muitos países à beira do caos, se não já dentro do caos. Então, o que é hoje o que está mais na moda? A importância e a necessidade da gente ter um reforço na supervisão bancária. Ou seja, a gente apertar, né, o cinto, diminuir ali a corda do controle da segurança do sistema financeiro, por causa dos inúmeros riscos que que a economia real está correndo. Né? Vocês viram lá em macro que a gente tem o lado da economia monetária, né? E a gente tem o lado da economia real. E quando a economia monetária ela afeta a economia real, aí é que a coisa está muito complicada. Então tem que ter esse cuidado. Só que esse assunto que hoje está muito na moda, não é de hoje que ele vem. Nós já temos as instituições financeiras, os bancos centrais dos principais países já têm essa preocupação com a segurança das instituições financeiras e a preocupação com o eventual risco dessas instituições no mercado internacional desde a década de 70. Por que na década de 70? Porque nós tivemos, o que nós tivemos em 73? A primeira crise do petróleo, não é isso? Nessa primeira crise do petróleo, o preço do petróleo triplicou. E aí, os países, né, em desenvolvimento falaram, não, agora nós estamos no sal grosso. Por quê? Porque o nível de dependência da importação de petróleo era muito grande. No nosso caso, nós importávamos 80% de todo o petróleo que a gente consumia. E com o preço triplicado, no nosso caso, que a gente estava com um ritmo de crescimento extraordinário, né? Começamos lá em 68, o país, o mundo o todo entrando num processo recessivo e o Brasil crescendo às taxas da China, né? 8, 10, chegamos a crescer 13% nessa época. Aí o pessoal falava, deve ter alguma coisa lá, só pode ser milagre. E por isso teve o nome nesse período de milagre brasileiro. A questão é que
a maioria dos países em desenvolvimento e que tinham esse nível de dependência muito grande da importação de petróleo, desacelerou o crescimento. Falaram, não, nós não podemos, porque se a gente continuar crescendo, continuar investindo, nós vamos importar uma inflação. Né? Comprou petróleo caro, comprou trigo caro, a inflação explode. E se o Brasil seguisse a reação dos demais países, deveria também entrar num processo de desaceleração. Só que no nosso caso, desacelerar aqui seria colocar em risco a própria legitimidade da ditadura, se é que ditadura pode ser legítima, né? Mas o que era a lógica do governo? Ele falava assim, olha, cara sociedade, nós vamos reprimi-los, vamos persegui-los, vocês não vão ter liberdade, essa é a ditadura, né? Mas em contrapartida nós vamos dar progresso. Por isso que é ordem e progresso. Então imagina se mantém a ordem, mantém a repressão, mas não oferece o progresso. Então, se a gente colocasse um pé para trás aqui no crescimento, né, a gente estava aqui no auge da ditadura, poderia enfraquecer o poder vigente. Então, o que o governo falou? É ruim da gente desacelerar, agora nós vamos crescer. E aí veio o falecido Geisel e criou o que em 75? O segundo PND. Então, o PND, o Plano Nacional segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, foi exatamente assim, o pé no acelerador que colocou. Nós já tínhamos crescido muito a parte de bens de consumo duráveis, e aí nessa época foi fazer um pouco do que a Dilma vai fazer agora. Né? Investir em siderurgia, infraestrutura, energia, né? Que foi o pacote aqui dessa época. Tudo bem, então o Brasil crescendo, outros países desacelerando, só que muitos dos países, né, que estavam em desenvolvimento, a hora que eles desaceleraram, o que aconteceu? Você desacelera, a economia produz menos, você arrecada menos, portanto, você não consegue pagar as contas. Né? E muitos países, né, inclusive o Brasil, se financiavam aqui com recursos internacionais. Tá certo? O que era a preocupação, então? Os credores internacionais que faziam os países credores, integravam ali principalmente o G10, que era o grupo dos países mais ricos, falavam, olha, tem alguma coisa aí perigosa. Porque se a gente começar a ter inadimplência, nós vamos ter um processo aí de quebra, pode ter um processo de quebra em cadeia e vamos afetar aí a segurança do internacional, né, financeira. Então, eles resolveram se reunir para falar assim, quais são os riscos? Qual é o diagnóstico que nós podemos fazer do mercado financeiro internacional? Então, quando chegou lá em 75, eles se reuniram na Suíça, lá na cidade chamada de Basileia. Então, por que essa cidade foi escolhida? Porque é a cidade onde a gente tem a sede do BIS. O BIS é o Banco de Compensações Internacionais, a tradução ali. É como se fosse não, ele é o Banco Central dos bancos centrais. Então o BIS, ele está lá na Suíça, na cidade de Basileia, ele convocou o grupo do G10, aqui foram os presidentes dos bancos centrais desses 10 maiores países e se reuniram lá na Basileia. Quando eles se reuniram, eles começaram a discutir. Peraí, quais são os riscos? O risco maior aqui é o risco de crédito. Então, o risco de crédito das instituições financeiras. Por quê? Porque se eu não recebo aqui do meu cliente, eu não vou conseguir honrar aquele título. Lembra lá que eu capto do superavitário e empresto para o deficitário? Se o deficitário não paga, porque o país dele está lá em recessão, o próprio país é o devedor, está em recessão, eu não vou conseguir honrar os títulos dos meus clientes superavitários. Então, existia um risco de crédito muito grande no mercado internacional e eles chegaram à conclusão que existia um risco muito grande também de liquidez. Por quê? O risco de crédito é o risco do emissor não honrar o título que ele está devendo. E o risco de liquidez, porque a boa parte dos bancos não tinham disponibilidade de dinheiro, não tinha essa preocupação com caixa. E muitos deles tinham patrimônio elevado, mas o patrimônio estava investido em imóveis. Né? Ou seja, aqueles bancos suntuosos, aqueles prédios maravilhosos, né? Aquilo ali era um nível de imobilização muito elevado.
Então, o que eles fizeram? Criaram aqui o chamado Comitê de Basileia. Então, o Comitê de Basileia foi um comitê que passou a ser um comitê permanente, formado pelos bancos centrais desses países. E esse comitê permanente começou a discutir. E discutiu. Para quê? Porque eles queriam chegar num acordo, num consenso, de que seria conveniente ou seria adequado que todos os países que atuassem no mercado internacional seguissem algumas regras, observassem algumas regras, como que melhorar a qualidade dos ativos. O ativo do banco é o empréstimo, né? Então, melhorar a qualidade dos empréstimos e ter um maior índice de liquidez. Por quê? Porque num cenário desse de crise, né, isso considerando lá a década de 70, que estava no auge da crise, os bancos não teriam problema de liquidez. Tudo bem. Eles ficaram discutindo até 1988. Discutiram 13 anos, né? E quando foi lá em 1988, eles assinaram o primeiro acordo, que foi o Acordo de Basileia I. Era Acordo de Basileia e depois, como vieram outros, né, ele virou Basileia I. Nesse pedaço de intervalo aí, o Brasil viveu lá a saga dele, né? Porque aqui ele se deu bem, implantou o segundo PND, né? E nessa época que era o falecido, né, o Delfim Neto, e entrou dinheiro no Brasil, tinha dinheiro saindo pelo ladrão. Por quê? Porque a liquidez internacional era muito grande, eram os petrodólares. Então, ninguém queria se endividar, porque estava desacelerando, os países, né, em desenvolvimento estavam desacelerando os investimentos, e tinha o preço do petróleo triplicou, quem vendia petróleo estava com os petrodólares sobrando. Aí o Delfim Neto falou, manda que eu pego, eu quero. E veio dinheiro. Até aí tudo bem. O problema é que a turma lá tinha assinado esses contratos de financiamento externo com cláusula de juro flutuante, flexível. E aí o que aconteceu? Chegou lá em 1979, nós tivemos a segunda crise do petróleo. E essa crise levou a taxa de juros no mercado internacional a dobrar. E aí o Brasil se ferrou. Porque aí nós já entramos na década de 80, né, sem condição de pagar. Que foi aí que entrou o processo, inclusive, de moratória. Tudo bem. Como nós entramos na década de 80, no estado calamitoso, né? Aí deu 80, deu 86 e deu a quantidade, aquele histórico que nós já conhecemos, né? Com uma estagflação instalada, que é a pior das condições, né? Que é a economia estagnada, com processo inflacionário explodindo. Tudo bem, que era exatamente aqui, ó, esse período da assinatura do acordo. Então, no momento da assinatura do Acordo da Basileia, o Brasil estava lá envolvido com as suas crises. Quando você tem uma proposta de acordo internacional, os países não são obrigados a aderir a esse acordo. É a mesma coisa, ó, nós temos lá o Rio mais 20, vamos fazer um acordo de redução da emissão de gases. Você não é obrigado a assinar o acordo, né? Vamos assinar um acordo de sustentabilidade, né? Nós temos aí o acordo dos princípios do Equador, né? Que é transparência e sustentabilidade ambiental na concessão de empréstimos acima de 10 milhões. O país não é obrigado a assinar o acordo. Então, nessa época, o Brasil não assinou o acordo. Mas por quê? Porque o país estava perdido, o Banco Central estava perdido. Nessa época, o risco do mercado financeiro brasileiro, apesar de todo o caos, o risco ainda era relativamente pequeno. Por quê, gente? Porque aqui, como a inflação, né? Inflação de 1.500% ao ano, e principalmente entrando ali na década de 90, taxa de juros de 50% ao mês, o banco não quebra, só se ele for muito ruim. Porque o banco captava recurso do depósito à vista. Qual é o custo para o banco do depósito à vista? Zero, não remunera nada. E emprestava ganhando 2%, 3% ao dia. Não tem como quebrar. Então, apesar de todo
toda a crise, o nosso mercado financeiro não apresentava um risco efetivo de quebra, exatamente por causa da ciranda financeira, tá certo? Muitas empresas, né, como a Mesbla, as americanas, por exemplo, não tinham preocupação com gestão de estoque. Queria vender rápido de qualquer jeito para ganhar 2% ao dia. E o próprio Banco Central, nesse cenário, ele não tinha nem como fazer uma fiscalização adequada do mercado financeiro. Porque você imagina, além de toda essa inflação, nós ainda tínhamos a correção monetária. Então, pegava aquilo ali, não sabia se aquele balanço estava bom ou ruim. Então, o Banco Central, o Brasil não aderiu ao acordo, vários países assinaram esse acordo, e o que você me perguntou ontem, né? Esse acordo tem força de lei? Não. É um acordo aqui de cavalheiros. O que cada país tem que fazer? Assinou o acordo, é um compromisso que ele tem de voltar para o seu país e aí sim criar leis para que as instituições financeiras, né, cumpram os combinados no acordo a seu tempo. Porque alguns países vão ter mais facilidade para implantar as regras do acordo e outras mais dificuldade. Para nós a dificuldade era enorme, então a gente nem assinar não assinou, tá certo? Então, o que era... o que pergunta na prova, né? Então, quais foram os dois pilares principais do Acordo da Basileia I? Aqui eu tinha dois pilares, duas preocupações. A preocupação aqui, primeiro, era com o risco de crédito. E a segunda, o segundo pilar, a preocupação era o risco de liquidez. Então, no diagnóstico, isso aqui eram os dois grandes problemas. No caso de risco de liquidez, o que foi a medida, né, que a Basileia recomendou? Recomendou que os bancos, eles respeitassem o nível máximo de imobilização do seu patrimônio. O que isso quer dizer? Ele não poderia deixar do seu patrimônio um percentual acima de X em imóveis. Então, a instituição financeira que tinha estava com dinheiro muito empatado nos imóveis, tinha que desfazer daqueles imóveis para ter liquidez. Eles falaram, o banco não tem que estar imobilizado, o banco tem que estar líquido, para poder pagar os resgates, os saques das instituições financeiras, principalmente no cenário de crise, tá certo? E o outro aqui, o risco de crédito, era muito forte porque não existia no mundo, não é no Brasil não, não existia no mundo um critério de análise de risco de crédito. Então, assim, um padrão, né? Qual é a regra para emprestar? A regra no mundo todo era no feeling. Então, aqui já entrando, né? Aqui eu já vou entrar na situação do Brasil, tá? Porque quando que o Brasil assinou o Acordo de Basileia? Em 94, tá certo? O resto do mundo, uns aderiram, outros não, e nós entramos aqui em 1994. Por que 94? O que nós tivemos em 94? O Plano Real. Então, o Plano Real, né? Acabou com a inflação, acabou com os juros, né? Derrubou tudo, e aqui, o que aconteceu aqui é muito parecido com o que nós vamos vivenciar agora no nosso mercado financeiro. Porque enquanto você tem taxas de juros muito altas, o ganho dos bancos é muito grande, você encobre as ineficiências. Então, quando o ganho, a margem de ganho cai demais, começa a aparecer quem é incompetente ou quem não é. Então, os custos ficam muito mais fortes e as instituições mostram, né, ou a eficiência ou a ineficiência operacional.